Olá pessoal, aqui é o professor Pablo Sampaio. Nesta aula eu quero falar sobre problemas e algoritmos, ou algoritmos e problemas. Para introduzir, eu quero falar muito rapidamente sobre a origem da computação. A computação moderna, que envolve computadores físicos reais, computadores eletrônicos, e envolve programação. Essa computação moderna teve origem em discussões lógico-matemáticas, discussões de pessoas que estudam lógica e pessoas que estudam matemática. Que eu posso expressar simplificadamente essas discussões assim: quais problemas podem ser resolvidos por algoritmos e quais não podem? A discussão girava em torno disso de uma maneira bem simplificada, certo? Se você quiser entender isso mais profundamente, precisa estudar a teoria da computação. Aqui eu estou explicando quais problemas podem ser resolvidos por algoritmos. Eu preciso explicar melhor o que significa problema nesse contexto e o que é algoritmo. Bem, problema, que eu vou deixar mais específico assim, com esse termo, problemas algorítmicos ou problemas computacionais, são como perguntas que precisam ser respondidas em relação a uma certa entrada, e a entrada pode variar. E para cada entrada, essa pergunta tem uma resposta única, que é chamada de saída. Por exemplo, um problema algorítmico aqui, o problema da adição. O problema da adição tem como entrada um par de números inteiros. Um par, ou seja, dois números inteiros. Então, o problema da adição é como se fosse uma pergunta assim: dados esses dois números inteiros, aí a entrada pode ser dois números inteiros quaisquer, mas dados dois números inteiros x e y, qual é o resultado da adição? O resultado da adição é a mesma coisa que soma. Então, qual é a soma desses dois números? Então, o problema da adição é um problema que deve ser entendido assim: como é que eu faço para pegar dois números quaisquer e obter um número de saída que representa a soma daqueles dois? Então, para esse tipo de problema, a gente aprendeu uma solução que funciona com qualquer entrada, com quaisquer dois números. A gente aprendeu um algoritmo. Informalmente, algoritmo é uma descrição passo a passo que você, seguindo, usando a entrada do problema, certo? Seguindo essa descrição, você consegue calcular a saída correta desse problema para essa entrada. Por exemplo, a gente aprendeu no primário um algoritmo da adição. Hoje em dia ele é estudado com esse nome. Você pega os dois números que você quer calcular a adição, representados na base 10, né, que é a que a gente está acostumado a usar mesmo. Coloca um em cima do outro, alinhando unidade com unidade, dezena com dezena, e assim sucessivamente. Então, você alinhando a partir da casa da direita. Então, você sai somando dígito a dígito a partir do mais da direita. Se algum dígito passar de 9, se for de 10 para cima, aí você, por exemplo, aqui 7 mais 8 dá 15. Aí você deixa a unidade aqui e a dezena, que é o 1, passa para a próxima casa. E agora você vai somar esses três. Então existe um passo a passo que a gente aprendeu. E esse passo a passo sempre vai nos dar como resposta a soma dos dois números. Então esse passo a passo é de fato um algoritmo. E ele resolve o problema da adição de dois números. Então essa é a ideia. Problemas e algoritmos. É a ideia central da computação, certo? Dos estudos mais teóricos e dos estudos originais que deram origem à ciência da computação. E o que é que tem a ver isso que eu estou falando com programação? É que linguagem de programação serve para descrever algoritmos, serve para eu descrever passo a passo a ser seguido por um computador eletrônico. Então, a linguagem de programação serve para descrever ou escrever algoritmos. E as grandes linguagens, isso é uma segunda informação, elas têm o mesmo poder, a mesma capacidade, no seguinte sentido: um problema algorítmico que uma linguagem, que eu posso escrever algoritmo na linguagem C,
para resolver, eu também posso escrever um algoritmo para resolver o mesmo problema na linguagem Java, ou na linguagem C++, ou Python, C# ou Haskell. Elas têm o mesmo poder. E existem alguns problemas, que é difícil dar um exemplo para vocês nesse curso introdutório, mas existem alguns problemas que não dá para resolver, nem com C, nem com Java, nem com C++, nem com Python, nem com C#, nem com Haskell. Então, essas aqui têm o mesmo poder, certo? E é o maior poder conhecido, a maior capacidade de resolver problemas ou de escrever algoritmos. Todas elas têm. Todas as grandes linguagens de programação têm. Então, o grande desafio da programação, certo? Nesse estudo mais essencial da computação, é o desafio de resolver problemas. Como é que eu crio um código que resolve um dado problema? Então, tenho que criar um algoritmo e ser capaz de escrever esse algoritmo como código de linguagem de programação. Então, esse é o grande desafio da programação. E é com coisas desse tipo que o Google seleciona seus empregados, por exemplo, pela sua capacidade de escolher um algoritmo ou de escrever um algoritmo para um problema que eles propõem. Dado um problema tal, assim, como é que você resolveria? Você tem que dizer o código, ou até escrever o código para eles verem você escrevendo, que resolva o dado problema. De preferência, o código tem que rodar no menor tempo possível, tem que ser rápido e ocupando pouco espaço de memória. São duas maneiras de você avaliar um algoritmo. Quanto tempo ele executa para achar a saída certa e quanto de espaço de memória ele ocupa, certo? Então, vou dar exemplos de problemas que a gente vai ver as soluções. E nós vamos ver soluções, vamos ver algoritmos que resolvem esses problemas. Busca em array é um problema. E como é esse problema? Deixa eu explicar a entrada e saída desse problema. As entradas são um array, aqui eu dei um exemplo, e um valor. Então, eu posso ter esse array aqui, certo? Onde aqui em cima tem os índices das posições do array. E aqui tem realmente o conteúdo em cada índice. Então, eu tenho esse array e tem um valor. E eu quero procurar nesse array esse valor. E se eu achar, dizer qual é o índice. Nesse caso, o valor 51 a gente encontra aqui, ó, no índice 6. Então, qual é o índice onde está o valor 51? É como se a pergunta fosse essa. Nesse array aqui, em qual índice está esse valor 51? A resposta é no índice 6. E se o array não tiver aquele valor, esse valor não estiver dentro do array, aí a saída é -1, para dizer que não tem o valor. Então, esse é um problema. A grande questão, como escrever um código que resolve esse problema. A gente vai ver isso numa aula à parte, certo? E outro problema é o problema da ordenação. Dado um array qualquer, com os valores dispostos de qualquer forma, eu quero trocar esses valores de posição até deixar o array ordenado. Então, a saída é o array. Pode ser um novo array ou pode ser dentro do mesmo array. Mas a saída é um array onde esses mesmos valores estão presentes, mas só que com a ordem crescente geralmente, ou decrescente, mas enfim, eles estão ordenados, certo? É a mesma dificuldade de fazer em ordem crescente ou decrescente. Então esse é outro problema, o problema da ordenação. A gente também vai ver numa aula à parte um só algoritmo, existem vários algoritmos. Existem algoritmos que são mais rápidos, algoritmos que são mais lentos, que usam mais espaço de memória, que usam menos espaço de memória, mas a gente só vai ver um algoritmo para esse problema, certo? Então essa área da computação é muito interessante, de você propor algoritmos para problemas. Isso é a essência da computação acadêmica, certo? Mas também é a maneira do Google selecionar, é importante para o Google ser eficiente e retornar suas buscas eficientes, é porque lá tem algoritmos que foram bem escritos para os problemas que eles têm lá internamente. Ok? E vocês vão ver soluções para esses dois problemas nas próximas aulas. Espero vocês lá.